Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo bíblico de congregação. Da semana 27 de janeiro a 2 de fevereiro, iremos considerar o capítulo 21, parágrafos 14 ao 22. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para juntos prepararmos as nossas reuniões. Como dito, estaremos agora considerando o estudo bíblico de congregação. Iremos fazer o capítulo 21, que tem o tema Estou limpo do sangue de todos os homens. Mas como dito, iremos iniciar no parágrafo número 14 e vamos até o parágrafo número 22. O parágrafo 14, ele tem o seguinte subtítulo: Publicamente e de casa em casa. Então vamos iniciar fazendo a leitura dos parágrafos. Então, leitura do parágrafo 14. Paulo e seu grupo viajaram de Troade a Assos e depois a Mitilene, Quios, Samos e Mileto. O objetivo de Paulo era chegar a Jerusalém a tempo da festividade de Pentecostes. Sua pressa para chegar a Jerusalém explica por que ele escolheu uma embarcação que não pararia em Éfeso nessa viagem de volta. Mas, visto que Paulo queria conversar com os anciãos de Éfeso, o apóstolo pediu que eles o encontrassem em Mileto. Quando eles chegaram, Paulo lhes disse: Vocês bem sabem como me comparei entre vocês desde o primeiro dia em que pisei na província da Ásia. Trabalhei como escravo para o Senhor, com toda a humildade e com lágrimas, sofrendo provações por causa das conspirações dos judeus. Ao mesmo tempo, não deixei de falar a vocês coisa alguma que fosse proveitosa, nem de ensiná-los publicamente de casa em casa. Mas eu dei testemunho de forma cabal, tanto a judeus como a gregos, de que deviam se arrepender e se voltar para Deus e ter fé no nosso Senhor Jesus. Então, a primeira pergunta: o que Paulo disse aos anciãos de Éfeso quando os encontrou em Mileto? Então ele disse: Vocês bem sabem como me comportei entre vocês desde o primeiro dia em que pisei na província da Ásia. Trabalhei como escravo para o Senhor, com toda humildade e com lágrimas, sofrendo provações por causa das conspirações dos judeus. Ao mesmo tempo, não deixei de falar a vocês coisa alguma que fosse proveitosa, nem de ensiná-los publicamente de casa em casa. Mas eu dei testemunho de forma cabal, tanto a judeus como a gregos, de que deviam se arrepender e se voltar para Deus, e ter fé no nosso Senhor Jesus. Leitura do 15. Há muitas formas de alcançar as pessoas com as boas novas hoje. Como Paulo, nós nos esforçamos a ir onde quer que haja pessoas, seja em pontos de ônibus, em ruas movimentadas, seja no comércio. Mas ir de casa em casa continua a ser o principal método de pregação das testemunhas de Jeová. Por quê? Por um lado, a pregação de casa em casa dá a todos a oportunidade de ouvir a mensagem do reino regularmente, demonstrando assim a imparcialidade de Deus. Permite também que os sinceros recebam ajuda individualizada de acordo com suas necessidades. Além disso, o ministério de casa em casa fortalece a fé e a perseverança dos que se empenham nessa atividade. Realmente, uma marca registrada dos cristãos verdadeiros hoje é seu zelo em pregar publicamente e de casa em casa. Pergunta: quais são algumas vantagens da pregação de casa em casa? Então, a pregação de casa em casa dá a oportunidade de todos ouvir a mensagem do reino regularmente. Permite também que os sinceros recebam ajuda individualizada de acordo com suas necessidades. Também fortalece a fé de quem se empenha nela. Essa, com certeza, é uma marca registrada dos cristãos verdadeiros. Leitura do 16 e 17. Paulo explicou aos anciãos de Éfeso
que ele não sabia os perigos que o aguardavam ao voltar a Jerusalém. Contudo, eu não considero a minha vida preciosa para mim, ele lhes disse. O importante é que eu possa terminar a minha corrida e o ministério que recebi do Senhor Jesus, dar um testemunho cabal das boas novas a respeito da bondade merecida de Deus. Com coragem, Paulo se recusou a deixar que qualquer circunstância, fosse saúde fraca ou amarga oposição, o impedisse de cumprir sua designação. Hoje também, os cristãos enfrentam vários tipos de circunstâncias negativas. Alguns enfrentam proscrição e perseguição, outros corajosamente lutam contra graves doenças físicas ou emocionais. Os jovens lidam com a pressão de colegas na escola. Não importam as circunstâncias que estejam, as testemunhas de Jeová mostram determinação, assim como Paulo. Estão decididos a dar um testemunho cabal das boas novas. Pergunta: como Paulo mostrou que era corajoso e como os cristãos hoje imitam seu exemplo? Então Paulo, ele se recusou a deixar que qualquer circunstância atrapalhasse o seu ministério. Ele disse: contudo, eu não considero a minha vida preciosa para mim. O importante é que eu possa terminar minha corrida e o ministério que recebi do Senhor Jesus, dar testemunho cabal das boas novas a respeito da bondade imerecida de Deus. Subtítulo: prestem atenção a si mesmos e a todo o rebanho. A seguir, Paulo deu forte conselho aos anciãos de Éfeso, usando seu próprio modo de vida como exemplo. Primeiro, ele os informou de que essa provavelmente seria a última vez que o veriam. Então ele disse: estou limpo do sangue de todos os homens, pois não deixei de declarar a vocês toda a vontade de Deus. Como os anciãos de Éfeso poderiam imitar Paulo e dessa forma não terem culpa de sangue? Ele lhes disse: prestem atenção a si mesmos e a todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os designou como superintendentes, para pastorearem a congregação de Deus, que ele comprou com o sangue do seu próprio Filho. Paulo avisou que lobos ferozes se infiltrariam no rebanho e falariam coisas deturpadas para arrastar os discípulos atrás de si. O que os anciãos deveriam fazer? Fiquem despertos, avisou Paulo, e lembre-se de que por 3 anos, noite e dia, não parei de exortar cada um de vocês com lágrimas. Pergunta: como Paulo se manteve livre de culpa de sangue e como os anciãos de Éfeso poderiam fazer o mesmo? Por não ter deixado de dar testemunho cabal a todos os homens. E os anciãos de Éfeso podiam fazer o mesmo. Paulo disse para eles: prestem atenção a si mesmos e a todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os designou como superintendentes, para pastorearem a congregação de Deus, que ele comprou com o sangue do seu próprio Filho. Leitura do 19. Esses lobos ferozes apareceram no final do primeiro século. Por volta de 98 era comum, o apóstolo João escreveu: já surgiram agora muitos anticristos. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois, se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. No terceiro século, a apostasia já havia levado ao surgimento da classe clerical da cristandade. E no quarto século, o imperador Constantino deu reconhecimento oficial a essa forma corrupta de cristianismo. Por terem adotado rituais pagãos, dando-lhes uma aparência cristã, os líderes religiosos, de fato, falaram coisas deturpadas. Ainda se podem ver os efeitos de tal apostasia nos ensinos e costumes da cristandade. Pergunta: que apostasia se desenvolveu no final do primeiro século e a que isso levou nos séculos seguintes? Então, foi pessoas que saíram do meio dos discípulos e começaram a desenvolver um outro ensinamento. E no terceiro século já havia se formado a cristandade. E por causa dessa forma corrupta de cristãos, a cristandade tem estado presente
nos ensinos e costumes. Leitura do 20. O modo de vida do apóstolo Paulo estava em nítido contraste com o daqueles que mais tarde se aproveitariam do rebanho. Ele trabalhava para se sustentar, a fim de não ser um fardo para a congregação. Seus esforços a favor dos irmãos não tinham por objetivo obter riquezas. Paulo incentivou os anciãos dos Efésios a demonstrarem um espírito abnegado. Vocês devem ajudar os fracos. Paulo lhes disse, e tem em mente as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais felicidade em dar do que em receber. Assim como Paulo, os anciãos cristãos hoje são abnegados. Em contraste com os clérigos da cristandade, que tiram proveito de seu rebanho, aqueles a quem se confia a responsabilidade de pastorear a congregação de Deus cumprem com suas responsabilidades de modo altruísta. O orgulho e a ambição não têm lugar na congregação cristã, pois os que buscam a própria glória vão falhar a longo prazo. Presunção só leva à desonra. Pergunta: como Paulo demonstrou um espírito abnegado e como os anciãos cristãos podem fazer o mesmo hoje? Paulo, ele trabalhava para se sustentar a fim de não ser um fardo para a congregação. E os esforços que ele fazia não era para obter riquezas. E os anciãos podem hoje também mostrar um espírito abnegado por não tirar proveito do rebanho, mas trabalhando pelo benefício deles. Não podem ter orgulho e nem presunção, pois a presunção só leva à desonra. Leitura do 22. Paulo era muito amado pelos irmãos por causa do genuíno amor que ele próprio demonstrava a eles. De fato, quando chegou a hora de Paulo ir embora, todos começaram a chorar muito. Então abraçaram Paulo e o beijaram ternamente. Os cristãos prezam e amam muito aqueles que, assim como Paulo, dão de si mesmo a favor do rebanho. Depois de analisar o excelente exemplo de Paulo, não concorda que ele não exagerou nem foi presunçoso ao dizer: estou limpo do sangue de todos os homens? Pergunta: o que tornou Paulo uma pessoa muito amada pelos anciãos de Éfeso? Foi pelo amor que ele demonstrava por eles. Por isso que todos começaram a chorar quando ele foi embora. Ele fez o que pôde por seus irmãos e podia dizer com propriedade: estou limpo do sangue de todos os homens. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração. Espero que possa ter sido proveitoso para vocês. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.